Oi, gente, tudo bem? Neste primeiro vídeo aqui da positivação, eu quero conversar com vocês a respeito da comunicação. Eu vou falar aqui da comunicação interpessoal, que é a comunicação de uma pessoa com a outra, ou de uma pessoa com outras pessoas. Você avalia sua comunicação como? Você acha que ela é uma comunicação positiva, ou seja, uma comunicação que mantém as pessoas unidas, que fortalece os relacionamentos, que faz com que as pessoas tenham uma relação de confiança uma com a outra? Ou é uma comunicação agressiva? Essa comunicação mais agressiva, ela causa impactos negativos. Ela causa impactos que vão interferir nas relações de modo com que haja menos confiança, que afasta as pessoas, que amedronta as pessoas. Então não é uma comunicação tão ideal para conseguir resultados positivos. Mas não tem bonzinho, não tem vilão aqui. Existem várias maneiras de se comunicar, todas elas são válidas dependendo do resultado que você quer alcançar. O importante é que a gente tenha consciência da forma como se dá a nossa comunicação, que a gente saiba usar as técnicas de comunicação ao nosso favor, de acordo com o resultado que a gente quer alcançar, de acordo com o impacto que a gente quer causar nas pessoas. E aí, como você avalia a sua comunicação? Ela tá mais para positiva ou uma comunicação agressiva com impactos negativos? Me diz. Bom, gente, a comunicação interpessoal, então, é a capacidade de transmitir, receber e interpretar as mensagens verbais, ou seja, aquilo que é falado, a partir dos sons que a gente emite, e também as mensagens não verbais, aquilo que a gente não fala, mas que o corpo mostra. Como é que tá essa sua habilidade? Você já ouviu falar do estudo 7, 38, 55% da comunicação? Não? E o que tantos números têm a ver com a comunicação? É o seguinte, esse estudo foi feito por um psicólogo lá no início dos anos 1970, chamado Albert Mehrabian. E o que ele mostrou com os estudos? Ele analisou a fala e a expressão corporal de várias pessoas e a interpretação de outras pessoas a respeito dessa comunicação. E ele chegou à seguinte conclusão: quando a gente passa uma informação e uma pessoa tem alguma dúvida do entendimento, o peso das palavras que a gente diz é em torno de 7%. O tom de voz, o volume da voz, a velocidade da fala vão impactar em torno de 38% nesse entendimento. Mas a expressão corporal, as expressões faciais, ela tem um grande impacto no entendimento da mensagem, 55%. Por isso que é muito importante a gente usar o nosso corpo, as expressões do nosso rosto, para a gente conseguir de fato transmitir a mensagem. A maneira como você se comunica influencia muito na forma que as pessoas enxergam você. Qual é a imagem que você tem transmitido com a sua forma de se comunicar? Será que essa imagem que as outras pessoas têm de você é a imagem que você quer passar? Levando-se em conta o tom da sua voz, as suas expressões corporais, a forma que você utiliza as palavras nos seus diálogos, como você olha para as pessoas, se você ouve ou não os outros, tudo isso e muito mais vai formar a sua imagem perante as outras pessoas. Pode ser que as outras pessoas te enxerguem como uma pessoa mais agressiva ou uma pessoa mais passiva, uma pessoa manipuladora ou uma pessoa assertiva. Você conhece esses 4 estilos? Tem consciência daquele que mais te representa? E esse estilo que mais combina com você é de fato um estilo que ajuda você a ter melhores relacionamentos e mais sucesso na sua vida pessoal e profissional?
Importante, hein? Antes de falar dos 4 estilos, explicar cada um, eu quero ressaltar que não são estilos de personalidade, e sim de comunicação. Então, a gente pode até mesmo utilizar esses 4 estilos num único dia. Sim, dependendo da situação, dependendo do resultado que a gente quer alcançar com essa comunicação. Então, não adianta sair taxando as pessoas por aí como agressiva, como passiva, ou seu manipulador. Não, não é isso que a gente quer, e nem é esse o objetivo desse encontro de hoje. O objetivo é esclarecer como você pode usar cada estilo para obter um determinado resultado e evitar também algum desses estilos para não ter algum problema nos seus relacionamentos, ok? Então vamos lá. A pessoa agressiva, ela é uma pessoa que interrompe os outros, porque só ela quer falar, só ela tem o direito da fala, ela tem a razão e ela quer mostrar isso o tempo todo. Ela não quer ouvir as outras pessoas, ela não quer mudar de ideia, ela quer convencer o outro que ela está certa. Nem que ela tenha que berrar, bater na mesa e até ameaçar. Conhece alguém assim? Difícil? Não, não é difícil. Será que você já foi assim? Eu já. Será que a gente pode melhorar? Pode, ok? Isso é o mais importante. O estilo agressivo, ele consegue resultados? Consegue, porque ele manda e as pessoas fazem. Mas qual é o impacto que isso tem? As pessoas fazem, mas elas ficam magoadas, elas ficam ressentidas, elas ficam bravas com essa pessoa, elas fazem não dando o melhor, elas fazem para fazer logo, porque o outro mandou. Então não é um estilo que faz o outro se sentir bem. Se você quer ter relacionamentos em que as pessoas se lembrem de você com carinho, com amor, com vontade de estar com você, não use o estilo agressivo. O estilo agressivo vai fazer você ser lembrado como uma pessoa que os outros querem ficar longe, querem distância, querem evitar. Porque ninguém consegue conversar com uma pessoa agressiva. Ela não ouve você. Ela não considera o seu lado. Olha, se você é líder de alguém, se você tem uma posição de liderança aí com a sua equipe, cuidado. Você vai conseguir resultado? Vai! No primeiro momento você vai conseguir resultado com essa comunicação. Ok, mas você não está desenvolvendo a sua equipe. Você não está fazendo a sua equipe dar o melhor dessa forma. Você está simplesmente mandando a sua equipe fazer. Você não vai conseguir uma conexão, você não vai conseguir engajamento, você vai conseguir com que as coisas sejam feitas naquele momento. Mas se você utilizar apenas esse estilo de comunicação o tempo todo, o que vai acontecer? Essa sua equipe vai se debandar. Assim que ela puder, ela vai embora. E se ela não conseguir ir embora da tua empresa, da sua equipe, ela vai ficar, mas cada vez mais desmotivada. Isso não é legal, não é mesmo? E em casa, se a gente usar somente o estilo agressivo o tempo todo com as pessoas que a gente vive, com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com o nosso cônjuge, com os amigos, será que a gente vai ser uma pessoa querida? Será que a gente vai ser uma pessoa de fato respeitada? A comunicação é falar, mas principalmente ouvir. Ela é uma via de mão dupla. E o estilo agressivo, ele corta essa via que vem. Ela só quer ir, ela não quer que volte nada, Então não é um estilo apropriado para os bons relacionamentos. E como é que a gente faz para reconhecer uma pessoa do estilo agressivo? Não é muito difícil. Por quê? As palavras que essa pessoa usa geralmente são palavras que jogam a culpa no outro. Sabe aquela coisa assim, a culpa é minha, eu jogo em quem eu quiser? Pois é, o estilo agressivo, ele não erra. Só os outros erram, Ele adora dar ordem, mandar, fazer. Ele não quer saber se o outro pode, não pode. Ele não quer saber as condições das outras pessoas. Ele simplesmente quer mandar fazer. E ele manda. E ele também
na fala, geralmente ele acusa e intimida as outras pessoas. E essa intimidação não se dá somente pelas palavras, se dá pelo olhar fuzilante, se dá pela postura intimidatória, se dá pelos gestos agressivos, se dá pelo tom de voz alto que não pode ser interrompido e que tem que ser a última voz, a última fala. Não é difícil reconhecer, não é verdade? E o que você deve fazer se você tiver que se comunicar com uma pessoa de estilo agressivo? E se essa conversa for daquelas conversas difíceis? O que você faz? Foge? Corre? Não, você enfrenta. Como? Pera aí que eu vou te dar as dicas. Primeira dica, você precisa pensar no que você vai falar, já ir com o discurso mais ou menos pronto. É claro que no decorrer da conversa as coisas podem mudar, mas não vá sem imaginar, chegando lá eu penso o que eu vou falar. Não, já pensa, já vai elaborando o seu discurso, as suas principais ideias, aquilo que realmente você precisa transmitir. Ok? Depois, você tem que estar, sim, confortável. Eu sei que a situação é desconfortável, mas você precisa se sentir o máximo confortável para poder ter uma postura segura, para você colocar o seu tom de voz num tom que seja adequado. Não é para gritar com agressivo, não é para entrar na mesma energia dele, mas você tem que ter um tom de voz fluido, você tem que ter um tom de voz seguro, que dê nada de gaguejar. Não, mostre que você está falando normalmente, que você está apenas conversando com essa pessoa. Olhe nos olhos dela, mas não de uma forma de como se você fosse agredi-la ou que você estivesse confrontando essa pessoa. Não, olhe para ela. Depois você desvia um pouquinho o olhar, se você perceber que você ou ela estão ficando desconfortáveis. Oscila o olhar para lá, oscila o olhar para cá, mas depois você olha para ela de novo, né? E mostra que você está prestando atenção, que você está entendendo o que ela está falando, que você está realmente dando atenção para ela, porque ela precisa de atenção, tá? Bom, não intimide então essa pessoa e verbalize que você entendeu. Mostre que você realmente está conectado naquela conversa, ok? Tente manter o controle o tempo todo e trazer essa pessoa do estilo agressivo para sua energia, uma energia de quem está conversando, que quer chegar num acordo, né? De que tá entendendo e de que quer sair dessa conversa aí com o melhor resultado possível. Pode ser que você tenha se identificado com esse estilo mais agressivo, que você parou para pensar na forma que você tem se comunicado com as pessoas ultimamente e percebeu que você sim está sendo agressivo. E se isso acontece, as pessoas vão te ver como? Como uma pessoa arrogante, como uma pessoa com alta confiança, que não precisa de ninguém. Bom, isso vai impactar de maneira negativa nos seus relacionamentos, na vida pessoal e principalmente no trabalho. Então, para mudar isso, o que você precisa fazer? Primeiro, você tem que trabalhar a empatia, que é se colocar no lugar das outras pessoas. Pensar, imaginar o que ela sente, o que ela quer, pensar não só em você, pensar que existe outra pessoa ali com quem você está conversando e que ela tem as necessidades dela e que ela quer ser respeitada, ok? Você também precisa falar com os outros da forma como você gosta que falem com você. Tratar as outras pessoas da mesma medida como você gosta de ser tratado, com respeito, com carinho, com educação. Nada mais justo. Você precisa aprender a respirar e aprender a parar de gritar com as outras pessoas, utilizar um tom de voz mais calmo, mais carinhoso. No começo é difícil, porque às vezes a gente tem um estilo que tende para uma ou outra
forma de se comunicar porque a gente cresceu assim. Então é o nosso estilo automático. Talvez você grite tanto e seja tão agressivo porque você aprendeu assim na sua casa, nas suas relações e nem nunca percebeu isso. Então esse é o seu modo automático de falar. Então você tem que sair do modo automático e ir para o modo pensado, consciente. No começo, realmente demanda mais energia, demanda mais consciência para parar e usar o estilo da forma como você quer e não da forma como está no automático o seu, é? Então você para, respira e fala calmo, abra espaço para que os outros falem. Acostume-se a pedir a opinião das outras pessoas, perguntar o que elas acham. Faça com que isso seja genuinamente importante para você, saber o que os outros pensam a respeito da maioria dos assuntos que você conversa com as pessoas, né? Melhore as suas competências de gestão emocional. Isso requer autoconhecimento, autoavaliação, se olhar, se avaliar, estar aberto a mudar o seu jeito, a aprender novas formas de fazer e de ser, tá? E principalmente desenvolva o estilo assertivo de comunicação, que a gente vai falar logo mais. Agora eu vou apresentar para vocês o estilo passivo de comunicação. A pessoa passiva é uma pessoa que não se expressa como quer. Ela é uma pessoa que não consegue falar não para os outros, mas passa a vida falando não para si mesma. Ela quer agradar todo mundo, menos ela mesma. Ela fica em último plano. Conhece alguém assim? Talvez sim, as pessoas gostem de alguém do estilo passivo, porque é uma pessoa que faz tudo o que os outros querem. Mas essa pessoa, ela até pode parecer que está de bem com todo mundo, mas dificilmente ela vai estar de bem com ela mesma. A pessoa do estilo passivo de comunicação, ela geralmente acha que os outros sempre sabem mais do que ela. Sendo assim, ela evita expor as suas opiniões. Pode ser que ela saiba muito de um assunto e tenha muito a contribuir com alguma coisa que esteja acontecendo na sua empresa ou na sua família, nos seus relacionamentos, mas ela não vai falar. Por quê? Porque ela tem medo. Ela acha que o que ela sabe é pouco, que não vai adiantar nada ela falar e que os outros sempre sabem mais do que ela. Então ela se omite, ela fica quieta, ela não diz, ela não contribui. E quanto é importante a contribuição das pessoas, principalmente no ambiente de trabalho. Quanto mais a equipe, as pessoas que formam a equipe conseguirem contribuir, mais rica será essa equipe. Mais rica de informações e decisões essa empresa, essa organização será. Essa pessoa, ela também concorda sempre com os outros, mesmo que no fundo ela acredite que não é aquilo que ela acredita, ela vai concordar. Ela vai concordar simplesmente para não entrar em conflito, porque a pessoa do estilo passivo, ela evita os conflitos a qualquer custo. Ela não quer brigar com ninguém. Não é porque ela é da paz, não só isso, né? Mas é porque ela não quer realmente entrar em conflito com ninguém. Ela não quer entrar em embate com ninguém. Ela prefere ficar quieta, sofrer calada, a ter que expor a opinião dela de uma forma mais enfática. Essa pessoa também, ela é muito sensível à opinião dos outros, ao que os outros pensam a respeito dela. Então, ela pode até pegar coragem e começar a fazer alguma coisa, mas se alguém fizer qualquer crítica, ela vai desistir. Ou às vezes ela nem faz, justamente por medo do que as pessoas poderão pensar. Quantas iniciativas essa pessoa poderia ter na vida e não tem? Quantas escolhas positivas ela poderia ter feito e não faz? Quantas oportunidades essa pessoa pode ter perdido porque ela simplesmente esqueceu de falar que ela queria participar?
O estilo passivo de comunicação é um estilo que impacta negativamente, principalmente na própria pessoa. É um estilo que não leva ao desenvolvimento. Essa pessoa, ela normalmente ela se submete ao que os outros querem, às vontades alheias. Não tem problema a gente fazer o que os outros querem de vez em quando, mas a gente também tem que fazer o que a gente acha que é certo e que vai nos fazer bem. Tem que ter um equilíbrio. E essa relação desse estilo de comunicação passiva, ela não é equilibrada, ela é desequilibrada. A pessoa passiva normalmente abre mão daquilo que ela quer em prol do que os outros querem. Ela pessoa também é uma pessoa também que não se expressa de forma clara. Ela acaba por medo não falando o que ela quer. Ela guarda as opiniões para ela, né? Isso pode até tornar essa pessoa um pouco ansiosa, porque ela tá sempre querendo se expressar, mas não se expressa, a informação fica guardada ali com ela, o sentimento fica ali guardado ali com ela, então ela acaba ficando mal consigo mesma. Ela é uma pessoa que tende, assim, a ignorar os seus sentimentos, as suas emoções e até os seus próprios direitos. Será que isso faz bem? Olha, eu não sou psicóloga, nem sou médica, mas eu aposto que ao longo do tempo esse estilo de comunicação provavelmente não traga bons frutos, nem para a vida pessoal, nem para a vida profissional, né? Essa pessoa, raramente, quem tem um estilo passivo, raramente ela consegue o que ela quer. E as vitórias, o que são as vitórias na nossa vida? As vitórias são quando a gente consegue aquilo que a gente quer. Então, a pessoa passiva, ela deixa a sua própria vida na mão do outro, porque se ela não impõe o que ela quer, ela não impõe a vontade dela, ela nem expõe, não é nem impõe, ela não expõe o que ela quer, ela só faz a vontade dos outros, ela nunca consegue o que ela quer, a não ser que dê certo, de alguém escolher o que ela queria, mas eu acho que isso não acontece todas as vezes, né? E ela é uma pessoa que geralmente fica ali, no silêncio. Ela tem um sentimento de que ela é explorada, porque ela nunca fala o que ela quer, os outros escolhem, então ela se acha explorada. E ela acaba sendo vítima de tudo e de todos e acaba levando a vida naquele estilo: ó vida, ó azar, é assim que escolheram para mim. Como você pode reconhecer uma pessoa que tem um estilo passivo de comunicação? Bom, essa pessoa geralmente ela tem uma expressão corporal de intimidação, de quem está com medo, de quem não quer incomodar. Então, ela sempre tem um olhar para baixo, ela evita olhar nos olhos das pessoas, ela fala olhando para qualquer objeto, menos para o olho do seu interlocutor. A voz sempre baixinha, macia, assim, eu não quero, ai, por favor. Gestos meio que desajeitados, ela não está confortável no próprio corpo, ela mostra isso. Ela não quer causar um desconforto no outro, mas ela também não está confortável. Ela não sabe onde põe as mãos, ela dá aquele risinho falso, né? Para disfarçar todo o nervosismo dela. E normalmente ela usa palavras e expressões como talvez, eu suponho, eu me pergunto se poderíamos fazer isso, aquilo, ou, ai, você se importaria, realmente, eu tinha que falar alguma coisa, mas deixa para outra hora, não é tão importante assim, não se aborreça, mas eu gostaria de dizer tal coisa, né? Então, ela sempre está demonstrando pela expressão corporal e pelas suas palavras um comportamento de medo, de fuga. Não é uma pessoa que mostra segurança no que está falando. E as consequências disso tudo, como eu já mencionei anteriormente, são conflitos
principalmente com ela mesma, conflitos internos, né? De quem não expõe o que pensa, de quem não expõe o que quer, de quem nunca fala o que está pensando e de quem só se submete às vontades das outras pessoas. E se você se percebeu nesse estilo passivo, avaliando o estilo, avaliando as suas últimas conversas, o seu comportamento nas reuniões em que você participa, nos seus encontros familiares com amigos, se você nunca consegue falar o que você quer, se você sempre está baixando a cabeça para todo mundo, se você sempre concorda com os outros, mesmo que você não esteja realmente confortável com aquilo que o outro diz, mas você não quer desagradar as pessoas e nem entrar em conflito com ninguém, então você concorda e pronto? Bom, que imagem você está passando com esse estilo? A pessoa que tem um estilo passivo de comunicação, ela passa uma imagem de fragilidade, ela passa uma imagem de apatia e principalmente de insegurança. Você acha que uma pessoa frágil, apática e insegura, ela vai conseguir uma posição melhor no seu trabalho? Só se aquilo for muito interessante dentro da empresa. Só se ela tiver uma pessoa acima dela que goste desse estilo para fazê-la de gato sapato. Só se for para isso, né? Bom, se você se percebe nesse estilo e as consequências vão ser ruins, principalmente para você, você precisa mudar. E para mudar, o que é preciso fazer? Primeiro, você tem que refletir por que você adota esse estilo. O que te faz ser tão inseguro? A quem você precisa agradar e por quê? Bom, aí você pega esse monte de informação, essas respostas aí e vai trabalhar o seu eu. Às vezes você vai precisar de ajuda profissional, de uma terapia, para poder ultrapassar essa barreira. Experimente nas próximas reuniões, nos próximos encontros, falar o que você pensa. Experimente, não dói nada, né? Então, peça a vez para falar. Fale, se expresse, conte o que você acha. Discorde se você não concordar com o que a pessoa disse. Tenha o seu lugar de fala, né? E principalmente desenvolva assim, aos poucos, passo a passo, a assertividade, que é falar o que você pensa sem prejudicar ninguém. Você já esteve ao lado de pessoas que te dão a sensação de que você está sendo usado? Se a resposta for sim, provavelmente você esteve ao lado de um estilo manipulador. Sim, existem pessoas que usam a comunicação como uma ferramenta de manipular os outros, conseguir o que quer pelo seu grande poder de persuasão. Bom, o manipulador é uma pessoa que realmente não expressa exatamente, claramente as suas ideias. Ele sempre quer agradar os outros, porque ele tem uma intenção por trás. Ele não fala o que ele quer, porque ele quer que todas as pessoas gostem dele. Então ele concorda com todo mundo. E para isso, ele, em cada momento, em cada situação, com cada pessoa diferente, ele fala uma coisa. Essa pessoa passa confiança? Dificilmente, Não é uma pessoa que condizente o que ela pensa, o que ela fala e como ela age, não batem, Essa pessoa também, ela não assume responsabilidades, Ela causa um incêndio aqui, causa um incêndio ali nos relacionamentos que ela tem, mas ela não assume responsabilidade de nada, não foi ela que fez, não foi ela que causou, Ela sempre se faz de vítima para conseguir o que quer.
Então, quando tem um problema, quando acontece algum problema nos relacionamentos dessa pessoa com o estilo manipulador, ela sempre foi a vítima. Ela não tem responsabilidade nenhuma. Sempre foi o outro que causou o problema ali vivenciado, né? Ela faz as pessoas se sentirem manipuladas, sim, mas ela faz de uma maneira que a pessoa se sente até bem, né? Demora para os outros acordarem e perceberem que estão sendo usadas, porque ela faz o outro se sentir querido, ela faz o outro se sentir ouvido, ela faz o outro se sentir valorizado, ela concorda com tudo. Então, pessoas que não são muito assertivas acabam caindo na lábia do manipulador facilmente, né? Essa pessoa é falsa. É um falso apaziguador, é um falso querido. Normalmente ela vai manipular o que diz e o que sente para poder conseguir o que ela quer no final, né? Assim, o manipulador, ele se considera muito hábil nas relações pessoais, porque ele consegue o que ele quer. Mas isso não é ter habilidade nos relacionamentos. Porque ter habilidade nos relacionamentos é ter bons relacionamentos. E não é bom para você apenas, é bom para o outro. É bom para os dois lados. Como eu já disse, a comunicação é uma via, e os relacionamentos também são uma via de mão dupla. Aquilo que é bom para mim tem que ser bom para o outro. As relações têm que ser de ganha-ganha e não de ganha-perde. E o manipulador, ele não está, se o outro ganhar, ótimo também, mas ele tem que ganhar. E ele vai fazendo um jogo ali de comunicação em que o resultado seja bom para ele, né? Para isso, ele faz uma boa leitura da outra pessoa, do seu interlocutor. Ele procura entender o que o outro quer, as suas necessidades e vai atendendo essas necessidades para poder ganhando a confiança do outro, né? Ele também não erra. Raramente ele vai assumir a responsabilidade dos erros nos relacionamentos que ele tem, né? E ele não é muito difícil reconhecer essa pessoa porque ele se comunica de forma meio teatral. Ele interpreta um personagem a cada situação. Se você começar a confrontar essa pessoa em várias situações, você vai perceber que ela muda o seu estilo a todo tempo. Ela não segura o que ela diz nas diferentes situações, né? Então, esse estilo também, ele mostra uma estratégia de defesa. No fim das contas, a pessoa manipuladora, que tem um estilo manipulador de comunicação, muitas vezes ela se sente insegura, ela não consegue ser assertivo porque ela ainda não tem total confiança nela própria. Então, ela precisa desenvolver essa assertividade para saber o que ela quer. O que ela precisa e dizer de forma clara. Não tem problema ela ir atrás daquilo que ela quer, daquilo que ela precisa e usar a comunicação para esse fim. Mas ela tem que deixar claro desde o início dos seus diálogos, das suas conversas, né, das suas relações, qual era o objetivo final. Isso tem que ficar claro desde o início. A pessoa que utiliza o estilo manipulador de comunicação, geralmente ela é vista como uma pessoa confusa, imprevisível e perigosa. E se você se percebe assim, se você tem usado a comunicação como uma forma de até, sem meias palavras, enganar os outros para conseguir o que você quer, é melhor você repensar o que você quer com isso. Que impacto isso vai ter nas suas relações? Uma pessoa que não passa confiança, uma pessoa que não transmite o que quer de verdade, ao longo do tempo, ela vai perder as pessoas que ela ama, as pessoas que ela quer, o emprego que ela gosta. Confiança é imprescindível para as relações interpessoais, né? Para isso, você precisa, então, refletir
por que você usa esse estilo? Será que você tem alguma falta de confiança? O que você precisa melhorar na sua assertividade, né? Avalie, então, o que faz com que você coloque as suas relações em perigo. Porque sim, ao ser manipulador, você está colocando as suas relações em perigo. E torne a sua comunicação mais clara. Vá direto ao ponto, diga o que você quer, sem rodeios. Vamos falar agora do estilo assertivo de comunicação. Como eu disse lá no início, não existe um estilo melhor ou pior. O que existem são consequências que cada forma de se comunicar traz para os nossos relacionamentos interpessoais, seja na vida pessoal ou na vida profissional. O estilo assertivo, ele acaba sendo o estilo que traz mais consequências positivas, tanto para quem se expressa quanto para quem é impactado pela comunicação. Como a pessoa assertiva age? Primeiro, ela é uma pessoa que se sente validada. Então, ela respeita, em primeiro lugar, ela própria e sem desrespeitar ninguém. Ela é uma pessoa que não demonstra sentimentos de superioridade. Ela não precisa se mostrar melhor que ninguém, ela não precisa impor a sua vontade. Ela e os outros são iguais para ela. Ela é uma pessoa confiante, decidida, realista. Quando ela fala, ela mostra o que ela quer, ela mostra a que ela veio. É uma pessoa que ela negocia ao invés de dar ordens. Então, é uma pessoa que ouve os outros, ouve o que os outros pensam, o que os outros querem, quais são as suas necessidades. Então, antes de tomar qualquer decisão, ela ouve as outras pessoas. Ela procura alternativas, ela discute possibilidades, porque o que ela pensa não é a única possibilidade. Ela sim leva em conta o que os outros pensam para avaliar todo o contexto e todo o leque de possibilidades. Ela é uma pessoa sensível ao sentimento e às emoções das outras pessoas. Ela se importa, ela mostra na sua comunicação que ela sim se importa com os demais, né? Ela respeita os diferentes pontos de vistas que são, né, claro, diferentes dos seus. E ela defende os seus direitos. Ela é uma pessoa que ela ouve os outros, ela é uma pessoa que defende o ponto de vista das outras pessoas também, mas ela não se desrespeita. E ela defende aquilo que é dela, o seu espaço, o que é seu por direito, defende as suas ideias e as suas próprias opiniões. E ela é uma pessoa que, assim, exprime os seus sentimentos, exprime as suas emoções sem medo do que os outros vão pensar. Ela é uma pessoa que vai para frente e que sabe que pode errar. Ela é uma pessoa confiante, mas não porque ela é perfeita e acha que nunca vai dar nada errado. Não, ela é uma pessoa que ela sabe que ela é um ser humano passível ao erro, inclusive. Mas ela, assim como ela entende os outros, ela sabe que ela vai ser entendida por algumas pessoas e por outras que não entenderem, tudo bem, é assim mesmo. Então ela não deixa de fazer as coisas por conta do que os outros vão pensar, né? Ela faz contato visual, ela olha nos olhos das outras pessoas, porque ela estabelece relações de confiança. E para ter confiança, você tem que olhar no olho do outro, você tem que estabelecer conexão. E a pessoa assertiva, ela faz isso, ela estabelece conexão através do olhar, através do seu corpo inteiro, aliás, através da assertividade, porque a fala, palavras, contato visual e gestos dizendo a mesma coisa. É todo o corpo dela falando a mesma coisa. Ela é uma pessoa que se pronuncia de forma clara, objetiva, sem dar reviravoltas, né? E ela, sim, estabelece relações de confiança e respeito com todo mundo com que ela se relaciona. Que tal nas suas próximas conversas, nas próximas reuniões de trabalho, você começar a usar muito mais 3 pronomes pessoais?
eu, você e nós. Sim, porque na comunicação assertiva a gente usa sempre esses três pronomes. Eu quero, eu penso, eu sinto que. O que você acha a respeito disso e como nós podemos resolver isso? A pessoa assertiva, ela não tem medo de demonstrar o que ela pensa, então ela diz sim, eu penso. Ela não tem medo de expor os seus sentimentos, então ela diz, eu sinto que, ok? E ela também quer saber o que o outro pensa. Dessa forma, ela pergunta o que você acha, o que você pensa a respeito, qual é a sua opinião. E na hora de tomar uma decisão, ela não toma uma decisão sozinha, ela quer saber quais são os caminhos que as outras pessoas tomariam. Então ela pergunta como nós podemos resolver essa situação. A pessoa assertiva, para isso, ela fala olhando nos olhos, fazendo contato ocular direto. Ela tem um nível de voz compatível. Ela não fala nem muito baixinho, de forma insegura, mas ela também não precisa gritar com ninguém. Ela simplesmente fala num tom razoável, em que todos entendam, que todos possam escutá-la. Ela tem uma fala fluida, ou seja, ela vai falando e as palavras vêm, fluem. Ela tem segurança para isso. Ela tem uma postura e gestos firmes. Ela sabe usar a sua expressão corporal, né? Ela controla as suas emoções. Bom, controlar as emoções é um outro assunto, mas a gente controla os nossos pensamentos que vão repercutir nas nossas emoções. Isso dá um episódio inteiro, mas é mais ou menos assim, se eu tô nervoso e eu tô demonstrando fisicamente, eu tô sentindo, meu corpo tá mostrando para mim e para os outros que eu tô nervoso. Eu não consigo controlar o nervosismo, mas a pessoa assertiva, ela controla os seus pensamentos. Ela, apesar do nervosismo, ela vai fazer o que precisa ser feito, ela vai falar o que precisa ser dito, pensando que tudo vai fluir da melhor maneira, que tudo vai dar certo, porque ela se preparou para o que vai falar, ela se preparou, ela leu, ela estudou, ela pegou o conteúdo e preparou antes, então ela consegue ter mais assertividade, porque ela se preparou, se preparando, ela controla o seu pensamento e isso interfere nas emoções, para que as emoções ajudem e não atrapalhem a comunicação, né? Dessa forma, a assertividade faz com que a gente aprenda a se expor, a se comunicar, né? De uma maneira que a gente se respeite e respeite as outras pessoas. Como consequências, a comunicação assertiva, ela melhora as relações, de uma pessoa com ela mesma e de uma pessoa com as outras pessoas, sempre de forma respeitosa, sempre de forma democrática, sempre de forma em que todos tenham oportunidade de falar e serem ouvidos. E por que ser assertivo? Simplesmente porque uma pessoa assertiva, ela passa na sua comunicação uma imagem de confiança, segurança e cooperação. E pessoas com essas características têm muito mais chances de serem bem vistas no trabalho, de conseguirem melhores oportunidades e principalmente de ter bons relacionamentos na vida pessoal, porque relacionamento é um dos pilares do nosso bem-estar e da nossa felicidade. É impossível ser feliz sozinho. Não, tem muita gente que é feliz sozinho, mas quando a gente pode ser feliz junto com os outros, é muito melhor. Espero que você consiga identificar qual é o estilo mais natural na sua personalidade, na sua forma de se comunicar, que você tenha consciência das consequências que essa comunicação tem trazido para a sua vida e que essa comunicação consciente possa ser usada a favor da imagem que você quer transmitir.
E se você gostou aqui desse conteúdo da positivação, comunicação corporativa, que eu, Ana Cláudia Fagundes, acabei de passar para você, se você acha que isso pode gerar valor na sua vida, que isso pode ajudar você a se desenvolver, a se tornar uma pessoa, um profissional melhor, se inscreva no nosso canal, dá o seu like, escreve aqui nos comentários e compartilha. Compartilha com seus amigos, com a sua família, com o pessoal do seu trabalho. Ajude o nosso canal a crescer e atingir mais pessoas. Muito obrigada mesmo se você ficou até o fim ou se você assistiu um pouquinho. Enfim, se você esteve comigo nesse episódio, nesse tema da comunicação interpessoal, que é um tema que eu adoro e que eu tô sempre tentando me olhar. Eu sei que tem muito a melhorar, mas eu tento me aprimorar sempre. Hoje eu tenho 2 filhos pequenos e sempre que eu vou me comunicar com eles, eu tento perceber a forma como eu agi e da próxima vez melhorar um pouquinho mais, porque a gente aprende todo dia. Nessa vida, gente, todo dia é dia de aprender, todo dia é dia de melhorar e todo dia é dia para ser feliz sendo quem a gente é. A vida é uma só. Então, aprenda agora, se desenvolva agora, seja melhor agora e seja mais feliz agora. Muito obrigada e espero você no próximo vídeo.